uma excelente noite e que possamos aproveitar esses momentos em que vamos estar juntos. Começo agradecendo ao espaço que estão oferecendo, que estão me oportunizando de estar aí junto a você, compartilhando ideias, compartilhando reflexões, com isso objetivando. Olá, Gorete, um abraço. E com isso poder estar oferecendo ferramentas novas para um processo de equilíbrio, de harmonia, de maturação, de crescimento. Então a gente vai dar um tempinho só, alguns instantes, para que os nossos visitantes possam estar chegando. É sempre muito bom, é um momento especial. Nos preparamos com muito carinho, com muito aconchego, com muito respeito a esse encontro, sempre com a certeza e esperança de poder estar acrescentando algo de especial à vida de todos nós, né? Então vamos ver quem está chegando por aqui. Olá, o pessoal todos que já estão chegando, se apresentando aí no Face, no Instagram, nas nossas redes sociais como um todo. Só mais alguns minutinhos, aquele tempo. Olá, Ive, querida, sempre muito bom ver você. Gostei do seu oi, bem feliz, gostei. Oi, Cristina, minha querida Cristina. Que saudade de você, querida. Saudades mesmo, Cris. Muitas saudades da gente estar junto, trocando ideias. Espero que tão logo esse processo todo aí se resolva, a gente consiga estar juntos. É sempre muito especial. Vou começar o nosso encontro fazendo a leitura de um pequeno poema, um soneto, que achei muito interessante, e depois a gente vai adentrar na discussão e na apresentação das nossas ideias para hoje, né? Então, Soneto de Saúde, o autor é Paulo Roxo Barja. Então, é simplesinho, mas é bem especial e trabalha muito as ideias daquilo que a gente discute, que a gente apresenta aqui no nosso espaço. Ah, que legal, Cris. Muito bem. Doença é um momento de balanço. É pausa essencial não programada. O corpo diz: existo, logo canso, e pede um intervalo na jornada. Saúde é um conceito relativo, mas nesse mundo, o que é absoluto? Tudo é mudança. Isso é estar vivo, ver como é único cada minuto. Tumor atinge o corpo, está restrito. Amor é absoluto, atinge a alma. Assim, o amor revela o infinito. Aprender da vida a sua essência demanda tempo, exige muita calma. Doença é o acordar da existência. Soneto de Saúde, Paulo Roxo Barja. Assim começa, então, esse nosso encontro. E, desculpem. E, como sempre, antes de apresentar as ideias, as reflexões para hoje, a grande sacada de hoje é entender para atender e a importância de um espaço de consulta, o que representa esse lugar, o que é um lugar de consulta, o que é uma consulta, o que é um encontro entre essas duas pessoas, como se dá. Então a gente vai destrinchar algumas ideias. Então é bom sempre renovar qual o objetivo de estarmos aqui, né? Afinal de contas, esse espaço, caminhos alternativos, qual o sentido dele? Para que efetivamente ele foi criado? É um espaço de reflexão, é um espaço onde a gente vai procurar construir algumas ideias sobre a aparente contradição entre saúde e doença. O que nós estamos aqui trabalhando com vocês é a construção da ideia de que não são ideias contrárias. Saúde é uma coisa, doença é outra num outro polo. Estamos aos poucos, a cada encontro, tentando levar para vocês a ideia de que é um complemento, é um par dançando,
E é um momento em que um se apresenta, e quando um se apresenta, o outro se recolhe. Quando o outro vem, aquele primeiro já se retira. É uma dança, é um movimento perene. Então a gente não tem assim como dizer, eu agora tenho saúde, ou eu vou viver eternamente num processo de adoecimento. Então, o grande desafio é a gente entender que a gente não tem que eliminar um para encontrar o outro, ou a gente conseguiria eliminar um para encontrar o outro. Eu vou eliminar a doença e eu encontro a saúde. Eu vou lutar para permanecer a saúde, que a doença não vai se manifestar. Então, há um movimento, eu gosto dessa ideia, é uma dança, é um movimento de troca de lugar, onde cada um se apresenta num determinado instante. Então, nós estamos aqui para construir ideias sobre o que é a saúde, o que é a doença e como se dá esse encontro. De que forma esse movimento se apresenta em nosso cotidiano. Outro objetivo também, ainda dando sequência, a partir do momento em que a gente começa a entender, a compreender, a vivenciar o que é a saúde e a doença e qual o sentido e significado destes elementos em nossas vidas, nós vamos entrar no processo de autoconhecimento, um processo de despertar de consciência. Esse é um especial desafio. Para que tudo isso? Qual o objetivo disso tudo? Trabalhar o processo da evolução. É tudo isso que a gente. Qual o sentido? Qual o sentido de estarmos aqui? Qual é o grande desafio? Então, cada vez mais está se construindo a consciência de que o grande e especial objetivo de estarmos aqui, manifestos na existência, é para cuidarmos do nosso processo evolutivo. Independente do que eu acredite, independente daquilo que eu tenha como ideologia, independente daquilo que seja a minha bússola, o que me conduz no meu cotidiano, não há como escapar do processo evolutivo. E cada um de nós tem o seu próprio momento, o seu processo pessoal. Eu costumo dizer, não eu criei essa ideia, mas eu repito essa ideia. Evoluir é um processo individual, ele é permanente e ele tem que se renovar todo dia. Ele é pessoal, é seu. Todo dia você tem que estar construindo e ninguém pode fazer isso por você. Ninguém. Então, o grande desafio é esse, né? Os caminhos que existem, aquilo que a gente apresenta, as ideias que a gente apresenta, eles são referenciais. Não, qual é o grande objetivo nosso aqui? Não é que você construa ideia. E isso seria uma ideia muito especial, que você não construa elementos de nenhuma dependência, seja de informação, seja de atenção, seja de cuidado. O grande desafio é que você consiga construir a sua autonomia. As pessoas que estão ao redor, sejam elas de quais instâncias forem, elas são referências, elas são pontos de apoio para você. Nós precisamos desse contato, nós precisamos uns dos outros, mas o grande desafio é mesmo nessa precisão, nessa necessidade, que eu vá aprendendo a depender efetiva e verdadeiramente de mim mesmo, que eu possa não me desvincular. Não há como se desvincular mais uns dos outros, muito pelo contrário. Os vínculos, à medida que a evolução se dá, os vínculos tendem a ser mais efetivos, mais abrangentes, mais profundos mesmo. À medida que a gente vai entendendo o outro, a gente vai se relacionando com o outro, a gente vai conhecendo o outro, a gente tem uma tendência de se aprofundar, de se entrelaçar. E aí a gente vai construindo essa unidade. Maria Lúcia está chegando aqui. Maria Lúcia, eu estou precisando de um favor seu. Nós não estamos conseguindo transmitir para o Instagram. Você coloca aí um aviso aí que a gente só está conseguindo. E vocês, por favor, que estão aqui no Instagram, tá chegando aí direitinho a imagem, o som, tá tudo direitinho aí para vocês? A gente está fazendo aqui a gravação e está fazendo registro e transmissão e aparentemente está tudo bem. Oi, Marlene, bom vê-la, viajandona, hein? No Facebook, está Marlene no Facebook. Então, bem-vindos todos. Então, eu vou repetir para a Maria Lúcia, nós não estamos transmitindo para o Instagram, você passa um aviso lá, por favor.
tá? Só para que o pessoal está aqui, que a gente está no Facebook compartilhando. Mas eu preciso, por favor, de que vocês me avisem, vocês que estão aí recebendo essa. Está chegando a imagem, está chegando o som, está tudo tranquilo aí para vocês, tá bloqueando, está fluindo. Vão me dizendo aí, por favor, tá? Então, todo o processo, todo o encontro, e aqui a gente está nesse movimento. Edilson, boa noite, meu garoto. Tudo bem com você? Abraço. Anastácia também está chegando. Um abraço grande para você. Obrigado aí pelo carinho. Carinho é sempre maravilhoso. É sempre bom receber carinho, receber aconchego. E esse retorno desse carinho é uma mola que impulsiona, é um combustível que movimenta. É muito especial. Mas, por favor, me avisem aí se está tudo bem, se está chegando tudo em ordem, tá legal? Opa, no Facebook tá ótimo. Mas no Instagram, pessoal, a gente não está conseguindo. O Facebook, o Instagram, ele tá empilhado de lives agora, né? Então virou tem uma outra pandemia agora, né? O Instagram. É isso, Marli. No Instagram a gente tá nesse congestionamento. Então vamos lá. O grande desafio que nós estamos tentando construir aqui com vocês é a consciência de que eu preciso fazer mudanças. A nossa condição humana é uma condição transitória, é uma condição passageira. Isso é fato. Pode durar 1 ano, 10 anos, 20 anos, 80 anos, 100 anos, não importa o tempo cronológico, mas é uma passagem. E cada vez mais eu preciso entender o sentido dessa passagem. Eu não estou aqui. Então, imagina quando você vai para um lugar. Você vai para um determinado lugar. Você se arruma, sai cedo da sua casa e você tem um compromisso de ir na casa de uma pessoa determinada. Você sai, vou para encontrar aquela fulana. Você sai, por exemplo, você mora lá em Sobradinho e você vai encontrar alguém no Guará. Uma pessoa querida, você combina, vou à tarde, a gente vai tomar um chá, sábado à tarde a gente vai se reunir, eu vou lá para o Guará. Aí você sai de Sobradinho para Iguará. De repente, no meio do caminho, você resolve ir ao cruzeiro. Bom, mas espera aí, você já não tinha combinado de ir lá no Guará? A pessoa já não está te esperando? E lá no cruzeiro, a pessoa nem sabe, vai chegar, vai ser aquela bagunça. Você já tinha um compromisso assumido? Então, a nossa existência é algo mais ou menos parecido. À medida que eu tenho compromissos, e quanto mais eu tenho consciência dos compromissos que eu assumo, mas efetivamente eu posso atendê-los e tirar proveito deles. A maioria, porém, de nós vive na base do improviso, ou seja, eu acordo, eu tenho até roteiros, eu tenho roteiros para o meu trabalho, eu tenho roteiros para visitar o médico, eu tenho roteiro para ir ao cinema, eu tenho roteiro para ir a uma pizzaria, a um restaurante, eu faço programações, fim de semana eu vou fazer aquilo, final do mês eu vou fazer aquilo outro, nas minhas férias eu vou viajar para tal lugar. Então, eu tenho roteiros de atitudes, mas eu não tenho um direcionamento dos meus sentimentos, né? O quanto hoje eu posso ampliar minha sensibilidade, o quanto hoje eu posso enriquecer o meu olhar com relação à vida. Isso a gente acorda e vai cumprindo a agenda que a vida nos dá, né? Então, nós estamos, por conta dessa situação, nós estamos nos movimentando. E esse movimento irregular, ele vai provocando um afastamento daquele compromisso natural que a minha alma grita. Eu preciso fazer isso. Mas as distrações e os envolvimentos do cotidiano vão tirando o meu foco. E aí eu saindo do meu foco, eu saio naturalmente de um caminho pré-estabelecido por mim mesmo. Eu vou fazer esse caminho. Aí o que acontece? À medida que eu saio do meu caminho, eu vou entrar, a vida vai me chamar necessariamente a um retorno. Como que a vida faz isso? Ela dá toques, ela dá pequenas informações, ela dá pequenos avisos. Quando eu estou em sintonia com o meu íntimo, quando eu estou em sintonia com algo superior, eu consigo ouvir os toques, né? Opa, peraí, é melhor mudar isso aqui, é melhor não agir dessa forma, é melhor fazer aquilo. Mas quando eu estou ocupado com a minha agenda, quando eu estou preocupado com as minhas aquisições ou com as minhas perdas, quando eu estou ligado às minhas memórias passadas,
ou quando eu estou projetando conquistas futuras, o que vai acontecer? Eu não presto atenção nos recados. E os recados, eles cada vez mais vão se tornar mais incisivos. E quanto mais eu estou me movimentando fora de um compromisso que eu assumi, um encontro que eu tinha, quanto mais eu me afasto, mais eu vou ser incomodado. Esse incômodo que nós vamos chamar aqui, que muitos, na verdade, desculpe, na verdade, quem vai chamar de doença é a medicina oficial. Nós vamos chamar sempre os nossos sintomas de chamados a um despertar, de chamados a um acordar para retomar os meus compromissos. Então, o grande desafio que o processo de sofrimento, o processo patológico vai trazer para mim é uma compreensão do que está acontecendo. Quando eu estou envolvido na doença, quando eu estou envolvido no sofrimento, o grande desafio é entender que eu não estou sendo castigado, que eu não estou sendo punido, que eu não estou sendo, digamos assim, sendo vítima de uma injustiça. O grande desafio é entender que esse adoecimento, ele é um chamado a eu perceber o que está acontecendo, entender o que está acontecendo. É como se fosse uma pausa. Aí eu paro, a doença, o convite da doença, o grande desafio é esse. Pare um pouco. Olhe ao redor, olhe em você mesmo, olhe, apenas observe. O que está errado? O que está fora do lugar? Todo o processo de sofrimento, todo o processo de adoecimento, seja ele em qual nível se der, no corpo, na mente, nas emoções, nas relações, na produtividade, onde você estiver sofrendo, é um chamado que a vida está fazendo para que você pare e que você olhe um pouco a realidade que te cerca, o que está ao seu redor, quem está, quais são as relações, o que você está fazendo do seu tempo, como você está gastando a sua inteligência. E, ao mesmo tempo, é um convite para você olhar para você. Como é que está o meu ritmo? Eu estou no meu ritmo? Esse ritmo é meu? Eu estou muito acelerado? Estou muito devagar? Eu estou caminhando em direção ao quê, efetivamente? Quando eu acordo e saio para um trabalho, para uma escola, para uma faculdade, para um encontro, quando eu saio, por que eu estou saindo? Esse encontro é por mim, efetivamente, ou é pelos meus apelos, pelas minhas carências, pelas minhas paixões, pelos meus desejos? Vejam bem, eu estou dizendo meus. Então, eu tenho paixões, eu tenho desejos, eu tenho carências. Eu não sou a minha carência, eu não sou a minha paixão. Josefa, olá. Beleza, André. Oi, André, tudo bem? Marli, vamos continuar aqui. Estou tentando lá transmitir para o pessoal do Instagram, mas está difícil, está bem congestionado lá. Então, o grande desafio é, com esse processo de adoecimento, fazer essa pausa e tomar uma consciência o mais clara possível da realidade que está me cercando. Então, vejam bem, num primeiro momento em que você está sofrendo, não existe a ideia de simplesmente eliminar esse sofrimento. Mas o que nós fomos educados? Eu estou com um sofrimento, alguém, em algum lugar, vai interferir de alguma forma, de preferência o mais rápido possível, que não me cause dor, e esse inconveniente vai ser retirado e eu volto ao meu caminhar normal. Isso no meu entendimento. Então, o grande desafio que eu vou colocar sempre, que eu estou batendo muito com vocês aqui, é esse sofrimento é uma necessidade de parar e olhar para a realidade, é reconhecer a realidade. O que é que está acontecendo? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou desejando? O que é que eu estou ganhando? O que é que eu estou perdendo? De quem eu estou próximo? De quem eu estou distante? Onde estão os meus investimentos? O que me causa prazer? O que me causa incômodo? São perguntas, eu tenho que olhar. O primeiro momento de todo adoecimento, é claro, se eu estiver num processo de muita dor, muito incômodo, é claro que eu tenho que trabalhar para eliminar a dor. Mas tão logo, ai que bom, nossa, não estou mais sentindo aquela dor, nossa, que bom, eu posso dormir, não conseguia dormir, nossa, eu não conseguia ir ao banheiro, não conseguia sentar, não conseguia, agora já consigo, ai que bom. É claro
que todo o processo de desconforto tem que ser trabalhado e eliminado mais rápido. Isso não se nega. Agora, deu-se essa pausa, melhorei. O que nós deveríamos fazer? Olhar para essa realidade que eu estou apresentando aqui para vocês, reconhecer essa realidade. Essa é a primeira etapa. Todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas que está nos seguindo aqui, está acompanhando, vocês estão compreendendo cada vez mais a nossa grande proposta, aquilo que a gente está passando para vocês, é a necessidade de uma mudança. Quanto maior for o seu sofrimento, maior é a mudança que você tem que fazer na sua história. Então, quando você passa, por exemplo, a perceber que determinadas situações se repetem, e elas se repetem necessariamente não é com a mesma pessoa. Então, imagina que você passa um tempão cuidando de uma pessoa querida, da sua sogra. A sua sogra adoeceu, você está envolvido. Aí, de repente, ela melhorou. Ai, que bom, minha sogra melhorou. Aí a minha mãe piora. Aí eu vou atrás de cuidar da minha mãe. Aí a minha mãe melhora. Aí minha tia se complica. Aí minha tia melhora. Aí a minha sogra volta a adoecer. Aí eu fico nessa correria. Quando eu estou envolvido nisso, eu não estou entendendo que o processo de sofrimento que está acontecendo é o mesmo, mudam-se alguns personagens, mas eu estou mantendo o mesmo padrão. Não só o que eu estou dando e o que eu estou recebendo é a mesma coisa. Enquanto eu não parar e entender por que eu estou envolvido, a primeira pergunta é essa. Não é porque a minha sogra, minha mãe ou a minha tia estão envolvidas. A primeira pergunta é por que eu estou envolvido nisso? Você só vai poder efetivamente ajudar alguém quando você tiver o que oferecer àquela pessoa. Então, aparentemente, a gente está ajudando muita gente, mas você vai ver o nível de estresse, o nível de cansaço, o nível de desespero que você fica após uma intervenção, após um socorro, após prestar ajuda. Isso é um indicativo claro de que você não está no equilíbrio necessário para oferecer. Imagina você cansado, você com sono, você preocupado e você tendo que deixar suas atribuições de lado para se envolver numa rotina de cuidar da outra pessoa. Por mais que você diga, eu tô aqui, eu faço por amor, você não vai se desligar da tua realidade. As tuas dores, os teus incômodos, os teus problemas, eles vão continuar pulsando. E você está aqui cuidando de um, mas a sua cabeça está lá. Ou seja, você está se dividindo, você está se fragmentando. E esse fragmentar-se vai abrir brechas. E por essas brechas entrarão desequilíbrios através de energias, através de elementos mentais. Um monte de coisa vai entrar por essas brechas. Então você vai se angustiar e sofrer muito mais. Então eu não vou ajudar ninguém que está em sofrimento. Não estou dizendo isso. O grande desafio é você entender que você sempre que puder, você vai ser chamado. Mas a cada dia que passa, você precisa, no meio desse sofrimento todo, estar olhando para você. Então entenda, por favor, uma ideia. Quando eu passo por um processo de sofrimento, o lugar que eu estou sofrendo é o lugar que eu dou muita atenção. Se eu não desse atenção naquilo, eu não iria ter nenhum problema naquele setor. Por que eu tenho um problema onde a minha atenção se encontra? É justamente por isso, porque eu preciso dar a minha atenção. Então, se você vai dar um recado para uma pessoa, imagina que você conhece uma pessoa e você tem que dar uma mensagem para ela. Eu tenho que dar essa mensagem para fulano. Aí você sabe da rotina do fulano. De manhã ele está em tal lugar, de tarde ele está em tal lugar, de noite ele está em tal lugar. De manhã ele está lá na academia, de tarde ele está na escola e à noite ele está em casa. Você sabe dessa rotina. Então você, é de manhã, então onde você sabe que ele está? Na academia. Então onde você vai dar o recado? Você vai na academia. Se você sabe que ele está na escola, você não vai na academia. Se você sabe que ele está em casa, você não vai na escola. Então você vai levar o recado aonde a pessoa está. Da mesma forma, o sofrimento vai buscar você aonde está a sua atenção. Então, se você, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo,
Se você é uma pessoa que tem desapego com dinheiro, você não tem ganância, você lida bem com essa coisa, o dinheiro é tranquilo, você não se desespera, você não se angustia, você não fica, vou fazer economia, tem que organizar, tem que olhar as minhas ações, tem que olhar os meus investimentos. Se você é uma pessoa que não tem esse desespero com o dinheiro, o que vai acontecer? Você não vai ter problemas com dinheiro. Se você é um atleta e adora corrida, você está sempre correndo, corrida de rua, fim de semana você está correndo, treinando, você ama corrida de rua, você adora corrida de rua, onde é que os seus problemas vão se manifestar? Suas pernas, nos seus pés. Você é uma pessoa que adora música. Nossa, como eu amo música, música é minha vida, como eu adoro ouvir música. Onde é que você vai ter problema? No seu ouvido. Você ama ler. Nossa, eu leio. Nossa, como é uma paixão, um amor. Nossa, eu não consigo ficar sem um livro na minha vida. Onde é que você vai ter problema? Na sua visão. Você vai ter problemas aonde a sua atenção está. Por quê? Porque não se dá recado aonde a pessoa não está. Então, é básico. Se nós temos essa limitação aqui, já percebemos isso. Imagine numa instância superior. Oi, Sueli, boa noite. Conceição. Oi, Soninha. Muito bom vocês estarem aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Então, eu estou sendo, dentro da minha existência, dentro da minha realidade, dentro da minha atenção, eu estou sendo chamado pelo sofrimento. Você vai chamar esse sofrimento de doença, de prejuízo, de divórcio, de o que você quiser. Esse é o meu sofrimento. Então, a minha primeira afirmação para essa noite. O meu sofrimento é um movimento para me chamar a observar a minha realidade. Então, num primeiro momento em que você está sofrendo, não queira, eu tenho que mudar, eu tenho que resolver, eu tenho que transformar, a minha vida não dá mais para ficar assim, eu tenho que ter uma nova vida. Não adianta. Qualquer movimento de mudança que você faça, querer mudar de uma situação para uma outra situação, sem ter uma referência clara do que é a situação anterior, você corre o risco, na verdade, simplesmente de estar correndo para o mesmo lugar. Então, você só muda aquilo que você conhece. Essa é a primeira ideia. Você só muda, você só transforma aquilo que você conhece. Então, olha só. O sofrimento, a doença, é um chamado à mudança. Ponto. Isso é um fato. Eu preciso mudar e a doença veio para que eu mude. Agora, não adianta imaginar que essa mudança é o primeiro passo a se dar. O primeiro passo é, mesmo doente, mesmo buscando a eliminação das dores, do sofrimento, eu tenho que não pensar no que eu quero para a minha vida a partir de agora. Não adianta isso. Você tem que ter uma consciência clara do que é a sua vida agora. Então, o sofrimento é uma pausa, né? É uma pausa que... Eu gosto desse poema que eu li hoje no começo, né? Olha só. Eu li no começo um poema aqui do Paulo Rocha Barja, Soneto de Saúde. E a primeira estrofe desse poema, ele diz assim: doença é um momento de balanço, é pausa essencial não programada. Não programada. Então é uma pausa que vai necessariamente me levar a um novo nível existencial. Tenho que sair para um novo nível existencial. Então, você nunca vai entrar num processo de sofrimento para, depois desse processo de sofrimento, voltar para a sua vida normal. Foi a sua vida normal que te levou a estar como você está hoje. Então, aquilo foi normal. Eu tenho que cuspir nesse prato? Eu tenho que amaldiçoar a minha história? Não. Muito pelo contrário, agradecer, abençoar. Mas eu preciso entender, essa história, é passado. Eu não posso querer melhorar para tomar minha vida. Nós estamos vivendo um momento coletivo. A humanidade não pode ser a mesma humanidade que era. Não pode, não cabe mais. A gente não cabe, como diria o trecho da canção, a gente não cabe mais na roupa que cabia. No espelho, aquela cara já não é a minha, já não é a sua, já não é a nossa. Então,
eu quero bater nisso com muita força até para poder chegar na consulta, porque a consulta, uma consulta, ela é para isso. Esse é o grande desafio da verdadeira consulta. Não é só alguém ouvir uma outra pessoa, depois que ouvir, você vai tomar esse remédio. Ou então a pessoa acabou de ouvir, agora você vai levar essas agulhas aqui e ali. Não, agora você vai usar esse floral. Não, agora você vai usar esse antibiótico. Não, agora você. Isso é uma parte limitadíssima do encontro terapêutico, de uma consulta. E a gente vai entender isso. Então, essa é a primeira ideia que eu quero apresentar para você. Pedro Santos, esse exemplo de um problema irá se manifestar onde sua atenção está foi perfeito. Que bom, querido. Então, reflita bastante. Então, onde tiver a sua atenção, ali vai estar o seu problema. Pode ter certeza nisso. Eu gosto da ideia, Pedro, daquele maestro. Tem um maestro aí que é pianista e ele teve um problema nas articulações e as articulações dele, eles foram elas foram não, elas foram como é que atrofiando as mãos dele, o pianista, o cara, o maestro, e elas foram se atrofiando de jeito que ele não podia mais tocar. Ele ficou algum tempo assim. E foi muito legal o depoimento que ele deu. Ele disse que se ele não tivesse tido aquela pausa, ele não teria entendido que ele estava se desviando da própria história. E ele entendendo a ele mesmo, ele não deixou de fazer o que ele fazia, só que ele passou a fazer de uma nova forma muito mais amorosa, de uma forma muito mais intensa e necessária para um novo momento. Entendeu? Oi, Helenice, boa noite, querido. Espero que os netinhos estejam aí pululando de alegria e saúde, querida. Então tá, vamos continuar. Para quem interessa esse nosso encontro aqui, eu quero começar a falar nisso. Não, primeiro eu quero fazer algumas definições para ficar bem claro para vocês. O encontro terapêutico, que aqui eu vou chamar de consulta, entenda encontro terapêutico. Por que encontro terapêutico e não encontro médico? Por uma questão apenas de nomenclatura, tá certo? Todos os profissionais de saúde, sejam eles médicos, sejam eles terapeutas, eu vou chamar enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, psicanalistas, reikianos, acupunturistas, enfim. Eu vou chamar todos nós de profissionais da saúde. Então, o encontro terapêutico é uma relação, acima de tudo, um processo educativo. O que é um encontro terapêutico? O que é uma consulta? A primeira ideia que eu vou colocar é que esse encontro ele precisa ser um processo educativo, transformador e impulsionador da evolução. Agora, eu quero que você, por favor, entenda, que você que está me ouvindo e que não é terapeuta, que não é médico, que não é profissional da saúde, eu quero que você entenda que muitas vezes nós somos levados à condição de terapeutas ou médicos, porque se eu entender o que quer dizer médico, o que cuida da saúde, o que quer dizer terapeuta, o que cuida da saúde, a definição é essa. Médico, profissional que cuida da saúde. Terapeuta, profissional que cuida da saúde. É só definição. Mas quando alguém se aproxima de você para pedir um conselho, quando alguém se aproxima de você para pedir um aconchego, alguém desesperado porque teve uma perda, alguém que está precisando, que está sem rumo, quando alguém se aproxima de você pedindo um abraço, pedindo uma ajuda, você passa a ser o profissional da saúde, mesmo sem sê-lo oficialmente ou profissionalmente. Mas todas as vezes que você acolhe alguém para oferecer a essa pessoa algum tipo de ajuda, você está sendo um profissional da saúde. E nesse momento está se dando uma consulta. E o grande lance da consulta é entender que aquele encontro é um movimento de educação para mim, que estou recebendo, e para quem está chegando. Educação que precisa me transformar e me impulsionar para a minha evolução. Todas as vezes, então eu quero ousar dizer para você que todo encontro é uma consulta. Entre você e seu companheiro, entre você e sua companheira, entre você e seu filho, entre você e seu pai, entre você e seu irmão, entre você e o atendente na padaria, entre você e o flanelinha, entre você e seu chefe, entre você e o vigilante lá no setor que você trabalha. Todo encontro é uma consulta.
Agora, nós, é claro, vamos dar um direcionamento para uma consulta terapêutica, mas isso vale para todos os encontros. Olá, Jeane, bem-vinda, você também, muito bem-vinda. Que bom que estão bem, muito bom, Helenice, fico feliz por isso. Se eles estão bem, você está ótima, com certeza, né? Então, é para esses profissionais que a gente vai direcionar aqui essas nossas ideias, tá? O que é uma consulta? Eu fui lá buscar uma definição para colocar para você. Uma consulta é o ato ou efeito de pedir a opinião de alguém mais experiente ou especialista sobre algum assunto. Segunda definição de consulta: ato ou efeito de atender, dar conselho, diagnóstico ou opinião, ou receitar ou efetuar tratamento médico terapêutico. É bem abrangente, então eu vou reforçar. Todas as vezes que você encontra alguém e que alguém chega assim e falou: Jane, eu estou precisando de ajuda. Helenice, eu estou com um problema. Pedro, você pode me ajudar? Sueli, eu estou enrolado aqui. Conceição, o que eu faço? André, e agora? José, eu estou confuso. Então, todas as vezes que alguém se dirige a você, você está dando uma consulta. Você está dando uma consulta. Então, esse nosso encontro aqui serve para você. Agora, todas as vezes que você vai buscar alguém, puxa, eu estou precisando de ajuda, aí você também está procurando, está vivenciando uma consulta. Ou seja, todo encontro humano é uma consulta. E às vezes, entre encontro, um especialista é o meu gato, o meu cachorro, né? Mas todo encontro, então eu vou ampliar essa ideia. Todo encontro é uma consulta. Não é só todo encontro humano. Todo encontro é uma consulta. Eu posso estar recebendo uma consulta daquele filme que eu estou assistindo, daquela música que eu estou ouvindo, daquele livro que eu estou lendo. Eu estou sendo consultado. Eu estou recebendo uma informação que vai me ajudar a entender alguma situação que eu estou vivenciando. Então, o problema é que a consulta é vista apenas como um espaço onde alguém vai apresentar para outro um problema e esse outro vai resolver o outro problema daquela pessoa. E aí eu também quero levantar algumas ideias sobre isso. Uma consulta é um encontro de duas pessoas e eu vou entender quando você busca a ajuda de alguém e você quer consultar algo sobre... Vamos limitar a questão de saúde, tá? Aí você procura um médico, um terapeuta, e você vai buscar, olha, eu estou com esse problema. Então, no momento da consulta, sabe o que acontece? Você pega o seu problema e apresenta para ele, olha, está aqui o meu problema, esse aqui é o meu problema. E naquele momento a pessoa vai se apropriar do seu problema, ela precisa entender o seu problema, ela precisa analisar seu problema. Paralelamente, ela está fazendo um processo de olhar para você. Então, o profissional, a consulta deve necessariamente ter esses elementos. Se não tiver esses elementos, ela está limitada no seu poder. Então, a consulta, eu apresento para um ser que tem algo a mais, um conhecimento, uma especialização, uma experiência a mais. Olha, eu tenho esse problema. Essa pessoa vai pegar o problema, ela vai fazer uma análise do problema, ela vai fazer uma interpretação do problema. Ao mesmo tempo, ela está fazendo uma análise de você, ela está interpretando você. Ao mesmo tempo, ela está fazendo uma análise dela mesma, está interpretando ela mesma, para depois ela devolver o problema para você, porque aí vem um grande diferencial da verdadeira consulta. Não é o remédio, não é a agulha, não é a cirurgia, não é a massagem que vai resolver o seu problema. Esses elementos vão eliminar sintomas do seu problema. Quem vai eliminar o seu problema é você. Desculpa. Desculpa a informação, hein? Pô. Ai, ai, ai. Tá ao vivo, gente. Adilson tá ao vivo. Eu vou ter ao vivo, hein? Caneta, mão esquerda. Adilson, estou falando com você. Dá pra colocar a mãozinha? Mãozinha aqui, ó. Mãozinha aqui. Não, estou falando aqui. Maria Lúcia está perguntando aqui.
Boa, Adilson, você é um pândego, Adilson. Valeu, Anastácia, por responder ao Adilson aí, não estava prestando atenção. Então, consulta é um encontro onde eu vou levar uma situação para alguém, esse alguém entende-se ou espera-se que ele tenha mais experiência, mais conhecimento, mais competência para acolher o meu problema, não se deixar levar pelo meu problema. Mas não você chegar uma pessoa, por favor, terapeuta, doutor, eu estou aqui, eu estou com câncer. Aí a pessoa, aí o profissional começa a chorar junto, desesperado com você. Não, alguém tem que manter a calma, pode chorar. O profissional da saúde não chora, não se emociona? Claro que vai chorar, claro que vai sentir. Por mais que a gente se prepare, estude e se estruture para fazer cara de paisagem, a gente sente, a gente sofre. Agora, eu não vou ser uma geladeira diante de você. Então, você vai trazer o problema, você leva um problema para alguém, esse alguém vai pegar esse problema, vai tentar destrinchar esse problema. Vejam bem, a verdadeira proposta de cura é esse entendimento do problema. Então, se eu tenho um problema que me é apresentado e eu trabalho simplesmente para eliminar esse problema da minha história, eu estou, na verdade, eliminando os sintomas. Quando eu pego o problema e começo a destrinchar esse problema, eu entro no problema e eu sigo o caminho dele. E onde está a raiz do problema? Onde está a base do problema? Está em você. Então, o problema é uma porta de acesso a você. O problema é uma desculpa que a vida dá para esse encontro, para que nesse encontro a gente possa entrar em níveis mais profundos da existência. E como eu disse lá atrás, no começo da nossa fala, entender e conhecer a realidade que te cerca enquanto paciente, e a partir disso, trabalhar numa linguagem, uma informação suficiente tal para que você compreenda. E aí é interessante porque quando você estiver nesse processo terapêutico, que o profissional disser assim, olha, você precisa refletir sobre essa situação, você precisa avaliar sobre isso, normalmente você vai dizer, eu já sabia, eu já sabia que eu tinha que fazer isso, só que eu não queria acreditar, só que eu preferia isso, eu preferia aquilo outro, mas no fundo mesmo, todas as vezes que você conversa com alguém com a qual você vai buscar ajuda, no final da conversa, pode ser demorar 5 minutos, 10 minutos, 2 horas, mas quando você sai do seu encontro, por mais que ele tenha falado coisas incríveis, fantásticas, você vai sair com uma certeza no fundo da sua alma, eu já sabia disso, eu já sabia do que essa pessoa está me falando. A grande questão é por que eu não sabia e por que eu não coloquei em prática? São várias as questões que a gente não vai entrar agora. Adilson, essa foi boa. Adilson, eu lembrei daquela história do cara que liga para uma vidente, né? Que ela dizia, botou um cartaz que ela sabia, conhecia tudo, o passado, o presente e o futuro. Aí ele liga para ela. E quando ela liga, ela atende o telefone, ela pergunta, alô, quem é? Aí ele na hora desligou o telefone. Ela não é tão boa assim como diz. É igual você, Adilson. Oi, tá, beleza? E Marlene? Muito bem. Então, gente, o grande desafio da consulta é primeiro entender. A consulta é um encontro. Esse encontro ele pode se dar dentro de um consultório, de um set terapêutico, de um espaço de análise. Ele pode se dar na rua, ele pode se dar num bar, numa mesa de bar, ele pode se dar numa fila, ele pode se dar em qualquer mundo. Ele pode se dar de uma forma oficial e planejada, ele pode se dar de uma forma espontânea e necessária. Sabe quando você encontra aquela pessoa, cara, pensei em você, ou então, caramba, que bom encontrar você, caramba, que louco, nossa, mas eu precisava demais encontrar com uma pessoa com você agora, nesse momento. Aí você encontra com a pessoa. Então, isso, e pode ser direto, ainda mais agora nesses tempos que a gente está aqui, nesse encontro. Esse encontro pode estar sendo uma consulta terapêutica de alguma forma, né? É isso aí, Adilson. Você foi o único que sorriu. Cara, você é uma companhia maravilhosa, Adilson. Você é o único que ri das minhas piadas. Você e eu. Nem Maria Lúcia ri mais das minhas piadas, cara. Tô ficando desesperado aqui em casa. Enfim. Então, o grande desafio, meus caríssimos, é essa compreensão. O que é uma consulta? É um encontro. É um encontro onde aquilo que é motivo da fala não é o problema em si. Todas as vezes que você encontrar com alguém
e fizer uma reclamação para essa pessoa, essa reclamação não é o problema central a ser trabalhado. Ela é o que despertou a sua atenção. Ela foi usada, aquele problema. E não adianta você querer simplesmente eliminar esse problema. Se você simplesmente se ocupar de eliminar, é como se você estivesse simplesmente rasgando uma carta de cobrança que você está recebendo. Chegou uma carta e você pega, não quer nem ler, você rasga a carta e joga fora. A dívida foi paga com isso? Você quitou o seu débito com isso? Provavelmente não. Provavelmente virão mais juros, provavelmente virão cobranças judiciais, provavelmente virão coisas que... Então, cara, abre o envelope, cara. Ainda está me dando uma chance aqui de eu aparecer lá para negociar essa dívida. De repente dá até para parcelar. Puxa vida, eu vou lá agora e tal. Então a consulta é um encontro de alguém que vai trazer uma mensagem. Qual é a mensagem? É a dor que se apresenta, é a doença que se apresenta. Então, se vocês guardarem essa ideia, eu já, no meu entendimento, já terá valido a pena esse nosso encontro. Toda reclamação que você tem é financeira, é afetiva, emocional, é saúde física, é saúde mental. Qual é a sua reclamação agora? Qual é a sua queixa? Então, se você não entender que essa queixa ela é a ponta de um iceberg, se você estiver tentando, focado apenas nessa queixa, se você não abrir o seu olhar, e esse é um dos grandes elementos e desafios da consulta. Quem está fazendo a consulta, ela precisa ter fazer esse ato de fazer com que você levante a sua cabeça, porque você está olhando para baixo. Você está olhando para baixo. Quanto mais for a dor, mais você vai estar olhando para baixo. Então, a consulta é alguém que vai fazer com que você, primeiro, erga a sua cabeça, que você olhe, e vai ao mesmo tempo que ela pede que você olhe para a tua realidade, ela vai te colocar um espelho na tua frente, para que você olhe lá. Aí sim a consulta teve sentido. Então, se você vai a uma consulta e você tem a ocupação, a preocupação, o trabalho de chegar ao profissional da saúde que está diante de você e reclamar, e ele te pedir uma série de exames, você fazer os exames, e você voltar, entregar os exames, ele olhar e te dar um remédio e dizer, vai, toma esse remédio, ele pode até ajudar a eliminar o problema que você está se queixando. Mas sabe o que você está fazendo? Eu vou repetir. Quando a dor chega, quando o sofrimento chega, é uma carta, é uma mensagem que a vida está te dando, que você tem algumas dívidas para acertar. Você tem algumas pendências para resolver. Você tem algumas mudanças para fazer. Então, quando você pega essa carta que chegou lá dobradinha para você, a carta chegou dobradinha, e você pega essa carta e leva para alguém, para que essa pessoa resolva o que está aqui, você não está resolvendo a dívida. Ou se essa pessoa, quando você chega a um profissional e diz, eu tenho um problema no meu coração, eu tenho um problema no meu sangue, no meu fígado, na minha pele, na minha cabeça, eu tenho um problema, se você vai simplesmente ao gerente do banco, eu estou enrolado, eu preciso de um empréstimo, ele vai botar um dinheiro na sua conta. Se você não entender por que você está com aquela dívida, se você não tiver noção clara de onde que aquela dívida surgiu, o que significa, você só vai estar ampliando a sua dívida. Você vai estar só complicando. Se você vai tomar um remédio, um antibiótico, você vai resolver um problema que se apresenta. Aquele problema é eliminado. Aquele problema é eliminado. Mas o que eu estou aqui dizendo para você é que esse problema não é o problema. Ele é um recado do problema. Tem uma parábola, os católicos e evangélicos aí de plantão me ajudem, por favor. Tem uma parábola em que existe um senhor e os trabalhadores lá não estão fazendo o que tinham que fazer. Aí o senhor mandava recado para eles. Olha, vocês têm que mudar, vocês têm que fazer o que vocês foram contratados para fazer esse trabalho. E os empregados debochavam, os empregados riam. Aí esse senhor
Esse senhor pegou e disse, vou mandar meu filho. Ele mandou o filho dele para ir lá. Ó, vamos lá, cara, vocês estão fugindo do que vocês têm que fazer aqui. Aí o que os trabalhadores fizeram? Mataram o filho dele. Então, todas as vezes que chega uma doença, que chega um problema, que chega uma falência, que chega um divórcio, que chega qualquer problema, é um recado que está se dando para você. E eliminar aquilo ali é mais ou menos você eliminar a mensagem ou o mensageiro. E o problema vai continuar. Aliás, há uma tendência de ele se agravar. Deixa eu ver quem está chegando aqui, me dando um recado aqui por enquanto. Então, a consulta, ela precisa ser um espaço onde alguém... Eu vou repetir para que vocês não esqueçam. Consulta, ato ou efeito de pedir a opinião de alguém mais experiente ou especialista sobre algum assunto. Então, quando você vai procurar essa ajuda, é muito importante, segundo a nossa visão, que nós estamos trabalhando aqui nesse espaço Caminhos Alternativos. O nosso desafio é você entender que você não tem que se ocupar apenas da queixa. Você tem que entender, você tem que ler, você tem que interpretar o sentido daquela queixa. E aquela queixa, aquele problema, ele está pedindo que você coloque a sua atenção em um outro lugar. Qual é esse outro lugar? É aí que o especialista vai te ajudar. Não simplesmente eliminar o problema que se apresenta e que te incomoda. Esse é um desafio muito grande. Então, a consulta é um espaço, é um encontro que precisa esclarecer. O que é esclarecer? Trazer clareza. O que é trazer clareza? É iluminar. É iluminar e deixar as coisas... agora eu estou vendo tudo, não estava vendo isso, eu não estava vendo aquilo. Agora, a pessoa que chega e traz a luz para você, a pessoa que traz o esclarecimento, que torna tudo claro, que torna iluminado, não é essa pessoa que tem que resolver. É você. O ambiente é seu, o lugar é seu, o corpo é seu, a cabeça é sua, as relações são suas, os sentimentos são seus, a vida é sua. É você que tem que resolver. Então, aquilo foi esclarecido na consulta. Esse é o grande desafio da consulta. Não é dar remédio, não é interferir terapeuticamente, não é fazer cirurgia. Isso é parte necessária, importante do processo. Mas se você se limita a isso, você está jogando seu tempo, seu dinheiro e, quiçá, sua vida fora. Entende? Então, o grande desafio é o que está sendo esclarecido. Primeiro, eu estou com coragem de realmente olhar para o que está sendo revelado. Tem uma fala que eu repito sempre também, de um paciente. Oi, Daniel. Aqui é a Silvana, estou acompanhando. Que bom. Abraços então ao Daniel. Boa noite, Silvana. Tem uma fala que eu repito de um encontro que se deu e de uma pessoa que foi a uma consulta. E quando ela chegou nessa consulta, a pessoa que a estava consultando conseguiu levar um esclarecimento sobre a vida dela. Levou sobre a vida dela uma luz. Então, quem estava fazendo a consulta jogou na vida dela uma luz. Sabe quando você acende uma lanterna? Ou acende uma lâmpada? É mais ou menos assim a ideia. Você mora num lugar que não tem luz. Que não tem luz. Eu vou fazer aqui para vocês verem rapidinho. Maria Lúcia, por favor, apaga para mim uma dessas luzes aí. Eu pedi ajuda da Maria Lúcia aqui. Ela vai apagar. Então, eu quero apagar as luzes aqui desses refletores, por favor. Apaga nos dois aí, por favor. Vocês vão perceber uma diferença. Dá uma olhadinha na luz aqui atrás de mim, ou no meu ambiente. Observem a luz. Tá vendo que diminuiu? Ela vai desligar mais uma. Olha que eu diminui mais. Agora aquela acende, apaga aquela lá de fora. Lá de fora. A daqui. Essa do repetor aí. Ela vai apagar. Olha só. Tá vendo a diferença? Apaga mais uma, Maria Lúcia. Dessa aí, por favor. Isso, ela vai apagar. Agora, apaga a outra, por favor. Mais uma. Tá vendo o tanto de luz que está acesa aqui? Olha só, apagou. Olha como é que tá. Imagina que você vive assim. Maria Lúcia, agora você vai acender todas, por favor, todas de novo.
Imagina que você vive assim, nessa pouca luz. Aí alguém chega e começa a acender as luzes. A do interruptor também, tá? Olha, tá vendo? Está acendendo luz. Maria Lúcia está acendendo as luzes. E você começa a ver. Imagine então, lembra aí, você morava naquele ambiente de penumbra, mas como você mora muito tempo no ambiente de penumbra, o que que acontece? Você se acostuma com o ambiente de penumbra. Então você sabe onde estão os objetos, onde estão as coisas. E aí você transita por esses objetos de uma forma natural, porque você conhece. Você vive ali muitos anos, muitos anos. Aí, de repente, a vida começa a te incomodar, começa a te incomodar. Aí você, caramba, não tá legal. Aí você vai procurar alguém e alguém chega e acende as luzes. Alguém esclarece, alguém traz a luz. Aí você, cara, olha só, tem uma sujeira aqui, tá, o tapete está fora do lugar, a janela está assim. Nossa, tem uma poeira ali, tem um pó. Aí a pessoa começa a ver a sujeira, começa a ver que está quebrado, começa a ver que está fora do lugar. Ela vê tudo. Aí ela diz assim, caramba, maldita hora que eu fui, que aquela pessoa veio acender. Na hora que essa pessoa acendeu a luz, os meus problemas começaram. Pausa. Cri, cri, cri. Isso, Sueli, mito da caverna, querida. Muito bem. Agora, olha a minha fala final. Que droga! Essa pessoa, na hora que trouxe a luz, na hora que esclareceu, olha o tanto de problema que ela causou na minha vida. Então, um dos grandes desafios de uma consulta é essa consciência que tem que se dar de que está se jogando uma luz e que a pessoa não foi a luz que deixou a sujeira, não foi a luz que provocou a quebradeira, não foi a luz que deixou as coisas fora do lugar. A luz só deixou claro, esclarecer isso, deixou clara a situação. A partir do momento que a situação está clara, aí é que vai começar o processo de cura. Porque você vai ter que avaliar. Eu apago as luzes de novo e volto a viver como eu vivi antes, só que a vida não vai te permitir isso, ela vai te machucar muito. O que eu faço? Eu arrumo esse lugar? Eu vou para um lugar novo? O que eu faço? Eu vou pedir ajuda de alguém? Vou procurar alguém para me ajudar? Eu tenho recurso para pagar alguém para vir fazer esse serviço para mim? Não, eu tenho que fazer. Aí você começa o processo de cura. A cura não é a eliminação daquilo que se manifesta como problema. A cura é o processo de educação, transformação e crescimento que se dá a partir da consciência daquilo que está me incomodando. Ok? Tá claro isso aí? Eu espero que tenha ficado claro, muito claro. E foi rápido, né? Foi bom. Foi bom para você? Para mim foi ótimo. Acabou? Então já passou 1 hora, nosso tempo voou, nosso tempo de. Eu vou deixar esse material no YouTube, no Facebook, e depois eu vou colocar ele lá no nosso canal do YouTube. Aproveitem para conhecer o nosso canal lá, Caminhos Alternativos. Então coloca lá o meu nome, Milton Bezerra. Vai aparecer o nosso canal. Oi, Marisa, que bom, querida. Sim, Marisa. Sem o acender das luzes, sem o esclarecimento, Marisa, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, a consulta seria isso. Uma verdadeira consulta é isso. É esse acender de luzes. Eu resumiria toda a nossa fala de hoje nisso. É isso uma consulta, um acender de luzes. Para as coisas claras, eu possa saber como me movimentar, para que eu possa entender a minha realidade, para que eu possa construir a partir de então uma nova realidade. Que bom, Gorete. Fica aí o nosso carinho a todos vocês. Muito obrigado por tanto carinho, por tanto acolhimento. Uma boa noite. Fique em casa. E se sair, máscara, máscara, máscara. Lave as mãos direitinho, tá? E a gente se vê por aí. Abraços grandes, carinho grande, gratidão grande. Tudo de bom. Tchau. Poxa, não passou tão rápido.